Pessoal, boa noite, tudo bem? Que Jesus nos abençoe para mais um dia aí de reunião pública, né? Então, vamos pedir para vocês aí providenciarem um copo com a água. Ao final da exposição aqui a gente vai fluidificar, fazer o passe à distância. E também pedir para vocês aí, caso vejam nessa necessidade, de compartilhar esse link com amigos, familiares, que a discussão que nós teremos hoje aqui vai ser muito interessante, vai ser sobre a vida no mundo espiritual, tá? Vamos fazer a prece, aí eu passo alguns avisos e aí em seguida a gente começa, tá? Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento na direção do nosso Mestre amado Jesus, sentir as suas vibrações amorosas, trazendo ao nosso mundo interior a certeza de que, por pior que sejam as nossas dificuldades, jamais estaremos desprovidos da Tua assistência amorosa. Esteja, Senhor Jesus, em nossos corações, em especial nestes instantes, dilatando a nossa capacidade de raciocinar, de compreender, para desvendarmos um pouco mais das Tuas verdades que libertam. Que o Teu amor seja o nosso guia, hoje e sempre, que assim seja. Tudo bem, gente? Primeiro aviso, e muito importante, é o retorno da nossa Escola de Estudos Espíritas. Nós começamos agora nesse sábado, às 17h30, e é um momento de estudo onde a gente tem um tempo maior para fazer as exposições, tá? O primeiro curso é o curso Noções Básicas. Se você não puder vir presencialmente, assista com a gente online, tá? Então, todo sábado às 17h30, você vai entrar nesse mesmo canal, seja do Instagram ou do Facebook, tá? Nós estamos, gente, aqui fazendo a rifa, ação entre amigos, né? De um carro 0 km, vai ser um Onix. E você tem possibilidade de concorrer a um carro 0 km, gastando aí apenas R$20 e auxiliar na manutenção das nossas atividades, né? Então a gente tem muito custo aqui na nossa casa e a sua aquisição dessa rifa vai ser importante para nós, tá? Um outro aviso é um convite para que vocês assistam o nosso programa Encontro com a Espiritualidade. Ele acontece na TV Cidade Verde, 3 exibições. Então eu tenho sábado e domingo. No sábado das 7 às 8 da manhã, no domingo das 6 às 7 e das 23 horas à meia-noite, tá? E na segunda-feira de 12h30 às 13h30 na TV Cuiabá, tá? Um outro aviso também para quem está com criança, precisando fazer tratamento espiritual. Então a nossa casa também tem tratamento infanto-juvenil, não só para o adulto. Esse tratamento acontece todo sábado a partir das 7h30 da manhã, tá bom? Bom, era isso daí. Vamos bater o nosso papo agora. Então você que está entrando agora, seja bem-vindo. Meu nome é Ottoni, o dessa moça que está aqui nos bastidores aqui é a Júlia. E juntos então nós iremos fazer a transmissão aí desse bate-papo sobre a vida no mundo espiritual. Muita gente, pessoal, acha que falar de espiritualidade é coisa de pessoa idosa que está se aproximando do desencarne ou daqueles que já desencarnaram, né? Então a gente confunde muito esse conceito de espiritualidade com religião, e com uma crença específica, né? Mas espiritualidade é muito mais amplo que tudo isso. Tanto que a Organização Mundial de Saúde agora trouxe no seu aspecto a questão da espiritualidade. Se a gente pensar que a cada 45 segundos no nosso país uma pessoa comete o suicídio, né? Isso antes da pandemia, a gente ainda não tem os dados de agora. É um dado assim estarrecedor, tá? Então esse condão, esse conceito de espiritualidade, ele precisa estar mais próximo de nós.
Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos falar da vida no mundo espiritual. Mas antes da gente falar da vida no mundo espiritual, é preciso a gente responder algumas questões, né? Primeiro, existe mesmo essa vida no mundo espiritual? Porque a gente foi ensinado, recebemos uma influência judaico-cristã, de que depois que a gente desencarnasse, nós iríamos ou para o céu, para o inferno, ou uma zona intermediária. E o céu nós não faríamos absolutamente nada, né? Ficaríamos lá num verdadeiro paraíso, desfrutando de todas aquelas benesses, enquanto os nossos entes queridos, sabe lá Deus aonde estaria. Ou iríamos para o inferno, que também seria algo eterno. Então, um lugar onde haveria prantos e ranger de dentes de forma eterna. Ou uma zona intermediária, nem o céu e nem o inferno, né? Uma zona purgatorial, até o momento em que nós fôssemos chamados para o dia do juízo. Gente, as coisas funcionam desse jeito, é isso que nós vamos trabalhar aqui. Como é que a gente pode ter certeza de o que nós vamos falar aqui realmente funciona desse jeito, né? O que a ciência, o que os textos sagrados trazem para nós em relação a essa vida no plano espiritual? Tudo bem. Moisés, a gente sabe que Moisés ele vem como instrumento de trazer a primeira revelação de Deus para a humanidade. Então nós reencarnamos aqui na Terra, fomos oriundos de 4 civilizações, como atesta Emmanuel no livro A Caminho da Luz, né? Então tem lá a civilização egípcia, nós temos os árias, nós temos Israel, né? O povo de Israel, e nós temos as castas da Índia. Então toda a população do orbe terreno surgiu dessas 4 civilizações. E Moisés veio trazer para nós, porque não bastava que a gente reencarnasse. O Pai precisaria dar um direcionamento para nós, seres ainda muito selvagens, animalizados. E Moisés vem então com essa missão. E ele traz para nós o Decálogo, né, ou os 10 Mandamentos, que é a primeira comunicação de Deus para conosco. Só que Moisés, gente, foi conduzir um povo hebreu, né? Liberta esse povo lá das garras da escravidão do Egito, liberta eles, vai caminhar pelo deserto em busca da terra prometida, né? E o que acontece? Ele vai instrumentalizar uma série de regras para melhorar a convivência daquele povo que era muito selvagem, muito agressivo. Dentre essas regras, lá no livro de Deuteronômio, Moisés traz uma proibição para eles. A proibição de evocar os mortos. Olha só, gente, que interessante. Então, proibição de evocar os mortos. Mas veja bem, veja se vocês não concordam comigo. Se Moisés está proibindo a evocação dos mortos, 2 certezas cristalinas a gente consegue extrair daí dessa proibição. Primeira, que quem morre continua vivo em algum lugar. E olha como que o tema nosso casa com esse assunto, porque nós vamos falar de vida no mundo espiritual. Então, se essa criatura que estava aqui lado a lado conosco morre e Moisés proibiu a gente de evocá-lo, então é porque ele continua vivo em algum lugar. Se ele continua vivo em algum lugar, nós vamos desvendar hoje como que é essa vida nesse algum lugar. E a segunda parte, a segunda conclusão irrefutável, não menos importante que a primeira, é que ele continua vivo com possibilidade de se comunicar com quem ficou aqui. Senão Moisés não proibiria, tá? Bom, o que a ciência vem dizer sobre isso, gente? Sobre essa continuidade da vida. Eu vou pegar um livro só, tá? Pegar um livro e, assim, depois a Júlia vai
vai postando aí as fotos desses livros aí, pra gente ter ideia, tá? Para depois você ter a oportunidade de ler esse livro e concordar ou discordar de mim, tá? Mas tem um livro que é chamado Fatos Espíritas. Esse livro é do pesquisador William Crookes, que é um livro que foi também publicado pela Federação Espírita Brasileira. O William Crookes, gente, ele traz para auxiliar, tem relatos nesse livro de auxílio nessa pesquisa dele, de um pesquisador também chamado Alexandre Aksakov, né? E eles vão testemunhar a materialização de um espírito chamado Kate King, né? E o Alexandre Aksakov vai, em 1873, dizer para o William Crookes que ele está totalmente convencido, né, de que aquela materialização não é um embuste, não é uma mentira. Então perceba, um espírito, né, que já desencarnou e que veio numa sessão de materialização provar a existência da continuidade da vida, tá? E ele escreve esse livro que a gente pode encontrar facilmente aí na internet e fazer inclusive o PDF dele, né? Fazer o download do seu PDF, tá? E concordar ou discordar com o que a gente está dizendo aqui, tá? Então peguei um trecho só do Antigo Testamento, mas a gente vai ver que os textos sagrados, a nossa Bíblia, ela é recheada desse contato estreito e ininterrupto do plano material com o plano espiritual, né? Se existe esse contato, então é porque existe uma vida nesse mundo espiritual. Muito bem, então, superadas essas primeiras questões, nós temos umas outras aqui, gente, que é sobre a morte. Porque se eu estou falando de vida no plano espiritual, no mundo espiritual, no plano maior da vida, como muitos colegas aqui falam, eu tenho que superar algumas crenças a respeito da morte. E essas crenças, elas foram superadas com informações trazidas justamente desses espíritos. Então eu trouxe aqui uma série de obras, já a gente vai mostrar aqui várias obras, para ilustrar isso e também indicar uma fonte onde vocês também podem buscar essas informações. Então vamos lá, a primeira ilusão, né? Essas conclusões aqui eu estou pegando carona, né? Nos estudos do Haroldo Dutra Dias, tá, gente? Então ele diz o seguinte, que essas informações dos espíritos fazem com que as ilusões da morte supere, primeiro, que a morte põe fim a tudo. Então aquela concepção que a gente tem de que quando nós enterrarmos um ente querido, nós nunca mais vamos encontrá-lo. Então os próprios espíritos, quando chegam no plano espiritual, atestam isso, né? Que a vida continua, tá? Uma outra ilusão que foi superada também. E essa, gente, é muito importante. E que vai definir, inclusive, que tipo de vida nós vamos ter no plano espiritual. Que não vamos encontrar, depois da morte, algo diferente do que nós vivenciamos aqui na Terra. Eu vou repetir. Nós não iremos nos deparar com uma realidade no plano espiritual diferente do que nós vivemos aqui na Terra. Tânia, o que isso quer dizer? Que depois que nós passarmos por o portal, né, da morte, nós não vamos nos transformar em anjo, tá? Então, se nós passávamos grande parte do nosso dia regozijando com a maledicência, com a mentira, com a infidelidade, com a preguiça, não vai ter mágica, gente. Quando a gente aportar no plano espiritual, vão ser justamente esses comportamentos que nós vamos continuar mantendo, tá? E muito provavelmente as companhias espirituais que irão nos cercar, o ambiente espiritual que nós seremos levados, vai ser um ambiente espiritual aonde predomina a preguiça,
a infidelidade, a mentira. Percebe? Então isso é um outro tabu que foi superado aí com o fenômeno da morte. Terceira ilusão que foi superada: que o tempo não transcorre em vão. Quando nós desenvolvemos essa espiritualidade, nós vamos dar muito mais importância às nossas experiências aqui materiais, da nossa existência terrena. Por quê, gente? Porque hoje, agora, nós estamos interagindo aqui nessa transmissão. Ainda que amanhã a gente volte a interagir, mas a experiência de amanhã vai ser totalmente diferente da experiência de hoje, né? Ou seja, o que passar, passou. Então a gente já percebe como que nós estamos conduzindo a nossa vida e sendo candidatos a passar dificuldades no plano espiritual. Porque se tem uma coisa que mexe com a gente é a questão do tempo, o passado e o futuro. E a recomendação da espiritualidade é para que a gente foque toda a nossa energia no presente, tá? A quarta ilusão é de que a espiritualidade é coisa de espírito que está no mundo material, ou no mundo espiritual, né? Então, vamos lá, gente. Superado tudo isso, aí agora a gente tem condição de entrar e de começar a bater um papo, gente, sobre o primeiro livro dessa série, né? Então, a gente tem informação de que André Luiz, antes de trazer essas informações por meio de Francisco Cândido Xavier, ele ficou junto de Chico Xavier 700 dias, acompanhado sob a supervisão de Emmanuel e Bezerra de Menezes. Por que isso? Para que eles tivessem uma assimilação fluídica necessária para que todo o trabalho de psicografia transcorresse dentro da mais perfeita ordem e disciplina, né? Então, a primeira obra que ele traz é O Nosso Lar. É uma obra que já tem até uma exposição dela no cinema, tem livros, é uma obra que foi psicografada em 1944 e toda a coleção de André Luiz, os Mensageiros, começa com O Nosso Lar e vai até E a Vida Continua. Então, ela é intitulada, tem um nome que ele dá, né, e tem um subtítulo, A Vida no Mundo Espiritual. E é muito interessante, gente, porque André Luiz vem descortinar, como verdadeiro repórter do além, uma vida que Allan Kardec tinha trazido para nós, algumas informações do plano espiritual, mas não de forma tão detalhada como André Luiz trouxe nessa colônia, Nosso Lar. Qual que é o problema para o nosso estudo? É porque assim, na década de 50, o número de habitantes em Nosso Lar girava em torno de 1 milhão de espíritos, tá? Então, a gente sabe que só a Terra hoje tem em torno de 7 bilhões e 200 milhões de pessoas. O número de espíritos que envolve o globo é muito superior a isso. Então, o que acontece? A gente estuda Nosso Lar e aí, assim, todo mundo quer ir para Nosso Lar. E a gente imagina que a única colônia que exista é Nosso Lar, né? Mas a gente vai perceber que matematicamente não tem como Nosso Lar comportar todos os habitantes lá. E aí o que acontece? Inclusive na Revista Espírita, Allan Kardec, gente, ele traz as 5 obras básicas e ele começa também a escrever a Revista Espírita. Eu até postei, a Júlia daqui a pouco vai postar, vai falar, por exemplo, de uma mensagem da Revista Espírita de 1958. Vai falar de uma mensagem de um espírito muito conhecido aqui entre nós, que é Mozart, né? E Mozart, gente, ele vai descrever mensagens espirituais que ele, antes de vir para a Terra, ele estava em Júpiter. E que Júpiter era do orbe do sistema solar, do nosso aqui, o planeta mais evoluído. E ele vai tecer algumas características, tá? Primeiro, que os habitantes de Júpiter são extremamente pacíficos,
que cada encarnação lá dura, em média, 500 anos. Por quê? Porque eles têm um respeito muito grande ao corpo físico deles, no sentido de controle emocional, no sentido de alimentação. A alimentação deles lá não é grosseira como a nossa. Eles se alimentam de frutas, de plantas, né, e absorvem nutrientes do ar. Olha que interessante. O período infantil lá dura aproximadamente 3 meses. Então veja bem, gente, você tem uma encarnação de 500 anos e o seu período infantil, onde você não perde o seu conhecimento, as suas habilidades, dura apenas 3 meses, né? Então, nós estamos falando de seres muito mais avançados no campo da mediunidade, da sensibilidade e por aí afora, né? André Luiz vai mostrar uma colônia que é próxima da Terra, Agora ele vai desvendar, gente, uma situação muito interessante, porque lá ele vai começar a falar, por exemplo, do transporte. Ele vai falar de um transporte lá chamado aerobus, né? Que ele fica a mais ou menos 5 metros do chão, né? Ele pousa, as pessoas entram, ele se levanta e transporta numa velocidade absurda, né? Vai falar do Parque das Águas, vai falar das câmaras de retificação, vai falar dos pacientes que são socorridos das zonas umbralinas, né? Mas assim, uma coisa que André Luiz vai colocar, gente, com muita propriedade e que merece muito a nossa atenção, é o amor com que aqueles mentores espirituais conduzem todas as atividades da colônia. A ordem, a disciplina, a fraternidade, né? E a gente vai perceber que então, colônias espirituais ou mundos espirituais desorganizados são mundos inferiores, porque mundos que são administrados por espíritos superiores predomina o que? A ordem, predomina a disciplina e sobretudo o amor. Ele vai ficar encantado com a informação da própria mãe, quando ele tem contato com a sua mãe, e ele pergunta pelo pai. E a mãe vai dizer que o pai dele está nas zonas umbralinas, ele permanece nessa condição por quase 13 anos, e ela já está num patamar bem mais avançado espiritualmente. E ele diz assim, mas mãe, e aí como é que vai ser o socorro do meu pai? Não, eu vou reencarnar. Mas a senhora vai voltar para a Terra? Vou. E ele tinha 2 amantes. Mas e meu pai vai fazer como? Não, eu vou receber ele de novo. A senhora vai receber ele como filho? Não, vou receber ele como esposo. E as amantes? Eu vou receber ela como filhas, né? Elas como filhas. Então ele vai percebendo que essa dedicação ao outro é algo diferente aqui da Terra, porque nós ainda estamos em um mundo de provas e expiações, e aqui predomina o que? O egoísmo. Então eu quero tudo para mim, sabe? Nos esquecendo que enquanto houver um semelhante nosso que sofre, que agonia, nós nunca vamos conseguir a felicidade plena, tá? E aí isso ele vai trazer para nós, sabe? O carinho de Clarencio, sabe, envolvendo André Luiz, oportunizando a ele visita aos ministérios, oportunizando a ele o trabalho. Tudo isso vai fazer muita diferença para nós. Um outro detalhe, gente, muito interessante que tem no plano espiritual é a moeda. Né? Aqui Jesus tinha tanta preocupação do nosso apego ao dinheiro que ele até deixou uma mensagem, né? Não servir a Deus e a Mamon. Né? E no plano espiritual, como que é? A gente ganha dinheiro, né? Nós estamos falando, evidentemente, de mundos mais elevados. E André Luiz vai descrever que existe uma moeda no nosso lar, chamado bônus hora, tá? E esse bônus hora, então, vai dizer assim, que na colônia nosso lar, o que se precisa de alimento, de veste, todo mundo tem. Agora, a depender
da vontade de cada habitante de nosso lar, trabalhar mais, né? Ele vai recebendo bônus hora. Com esse bônus hora, ele pode pedir a intercessão divina em favor de entes queridos, ele pode adquirir uma casa lá em nosso lar, que é uma casa que não é um patrimônio individual, mas é um patrimônio da família espiritual, né? Então, ele adquire essa casa. Quando ele reencarnar, quem da família dele que voltar para o plano espiritual já tem um lugar para morar. E isso é assim, muito interessante, porque a visão que a espiritualidade passa para nós, dessas colônias, em relação ao trabalho, é algo assim, muito dignificante. Porque não existe atividade menosprezada no plano espiritual. Ó, nesse livro, Memórias de um Suicida, que é um livro muito interessante, vai falar de um hospital no plano espiritual que é dirigido por Maria de Nazaré. E os espíritos que cuidam do setor de vigia, das torres de vigia, são espíritos de alta envergadura. Inclusive, isso causa até uma perplexidade dos espíritos que são acolhidos lá. Quando eles descobrem isso, poxa, mas um espírito tão evoluído para cuidar de segurança, né? Então a gente vê que essa relação que nós fazemos aqui com a Terra, né? O fulano ele é médico, ele é um advogado, ele é um engenheiro. Do ponto de vista social, não deveria ser assim, mas tem diferença para outras profissões que não têm o status social dessas que eu citei, mas no plano espiritual não. Todo trabalho é digno, né? Todo trabalho é importante e faz uma diferença muito grande para nós. Nós temos, gente, como eu disse, uma preocupação muito grande, porque a vida no mundo espiritual, ela vai ser diretamente proporcional, então, à forma como nós conduzimos a nossa vida aqui na Terra. Porque, olha, se eu parto daqui com uma dependência do álcool, do sexo, das drogas e etc., muito provavelmente eu vou experienciar algo que é relacionado aqui no livro, nos bastidores da obsessão, onde se tem colônias, onde espíritos vão planejar os seus processos de vingança, né? Igualmente aqui no livro Loucura e Obsessão, tá? Induzindo pessoas a comportamentos totalmente anômalos aos que elas normalmente têm, tá? Um outro exemplo bem bacana é aqui no livro Voltei. O livro Voltei é uma informação de um espírito muito caridoso, muito trabalhador da seara espírita, foi presidente de uma casa espírita e ele chega no plano espiritual, é socorrido, é muito bem amparado, e Bezerra de Menezes leva ele para participar de uma reunião de espíritos mais elevados. E ele fica com vergonha, ele descreve isso na obra. Ele fica com vergonha porque todos os espíritos que estavam ali irradiavam uma intensa luminosidade. E ele não. A luz dele era opaca, né? A luz dele era opaca. Por quê? Porque ele não conseguiu realizar totalmente o que nós temos que fazer aqui e agora, que é a nossa renovação espiritual. Nós precisamos desenvolver uma relação com Deus totalmente diferente da que nós estávamos acostumados, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, gente, é que a religião por si só, ela não torna ninguém melhor do que ninguém, né? É até curioso porque nas nossas andanças aí por casas espíritas no estado e tal, a gente às vezes vai participar de algumas atividades de mutirão nessas casas espíritas e às vezes você vê lá uma instalação elétrica, né? A pessoa vai instalar um ventilador e o ventilador não funciona e tal, e aí você chama um outro trabalhador
para ajudar. E aí você começa a pedir como é que você quer o ventilador e etc. E ele já fala assim, não, pode ficar tranquilo que eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou espírita, né? Como se isso por si só fosse uma credencial de superioridade, sabe? E não é assim que funciona no plano espiritual. A gente já falou aqui, é importante a gente reiterar, não há mágica, sabe? Se eu gosto de ficar sem fazer nada, cultivando a preguiça, o plano espiritual eu vou chegar lá do mesmo jeito e com uma diferença, porque eu não vou estar preso na matéria. Então, vou ter uma probabilidade muito grande de me aproximar de entes queridos e estimulá-los à preguiça também, porque a energia que emana de mim é a preguiça, tá? Gente, tem um detalhe aqui muito interessante, um relato aqui do livro Memórias de um Suicida, que eu sempre gosto de falar, porque se a nossa abordagem aqui é que a vida continua no plano espiritual e que existem, por exemplo, não tem só a colônia Nosso Lar, não tem só Júpiter, né? Mas a Júlia até vai postar aí um outro livro que a gente vai indicar também, chamado Moradas Espirituais, onde ela vai descrever 20 moradas espirituais, cada morada dessa com a sua especificidade, sabe, com o seu grau de trabalho peculiar em determinadas áreas, todas elas trabalhando em prol do bem, em prol do amor, em prol de despertar cada um de nós a dar o nosso melhor, né? De modo assim que, quando a gente fala nesse assunto, o importante é aqui, tá? Não adianta a gente ficar sonhando com colônias de cristal, colônias luminosas, né, como relatam alguns espíritos, se eu não tenho vibração suficiente para adentrar espiritualmente esses ambientes. De modo que o enfrentamento das nossas dificuldades aqui é que vai fazer diferença. E eu gosto muito do relato de um espírito chamado Amadeu Ferrari, do livro Memórias de um Suicida. O Amadeu Ferrari, gente, ele está num grupo de espíritos em número de 200 espíritos, num departamento lá no hospital dirigido por Maria, chamado Cidade Universitária. E lá na Cidade Universitária, tem alguma pergunta até agora? Tem. Pergunta logo que a gente já responde. A nossa irmã Nina perguntou, uma vez eu escutei falar que a pomba-gira, na verdade, é esse espírito que resgata os suicidas do umbral. Isso é verdade? Os espíritos podem ter diferentes nomes, dependendo da religião? Pode, Nina. É interessante a sua pergunta. Sabe por quê? Olha só, tem mentores que se manifestam em reunião mediúnica nossa, e aí a gente, por essa questão de rótulo, né, de estereótipo, fica muito preocupado qual é o nome. E aí esses espíritos falam bem assim, ó, dá o nome que você quiser, entendeu? Dá o nome que você quiser. Por quê? Porque eles não se importam. Porque essa questão do nome tem muito a ver com o nosso orgulho, né? E espírito superior que atua na seara de Jesus, ele não está preocupado que o nome dele seja enaltecido. Ele está preocupado que o nome de Jesus, que o amor, que o bem seja levado adiante, tá? Então não importa o nome, aí a gente vai ter uma infinidade de nomes a depender do segmento religioso, tá? O que o livro Memórias de um Suicida fala em relação aos espíritos que vão socorrer, mas os espíritos que vão socorrer vinculados ao Hospital de Maria. A gente tem uma infinidade de colônias aí que trabalham com o suicida. Então lá eles vão ser chamados de a Legião dos Servos de Maria, tá? Tem mais pergunta? Tem. Pode fazer. A Mapecego perguntou, mas o espírito ocupa espaço? Boa pergunta, né? A visão que a gente tem, ela não deu o nome, né? Mapecego. Mapecego. Então, olha só. A visão que a gente tem de espaço e tempo é uma visão que foi construída depois da nossa queda espiritual.
Porque antes da queda espiritual nós estávamos com o Pai em abundância. Então não existiu o passado nem o futuro, existiu o agora. Né? Quando a gente cai e que sai, simbolizando ali a parábola do filho pródigo, quando a gente sai da presença do Pai, aí é que vai surgir espaço e tempo. Mas assim, você poderia me perguntar, como que esses espíritos são identificados no plano espiritual? Porque espírito não tem forma, né? Não tem forma, é uma energia. Ele não tem uma energia quintessenciada, um estágio de energia muito sutil, muito rarefeito. Mas assim, eles têm os mecanismos de identificação. Por quê? Porque a gente conserva essa identidade, né? No Livro dos Espíritos vai ter uma discussão muito interessante sobre matéria, né? Porque Allan Kardec vai perguntar bem assim, mas e o vácuo? E aí os espíritos superiores vão dizer bem assim, olha, o que você entende de vácuo, pra gente o nada não existe, né? O nada é o que escapa aos sentidos de vocês, mas tudo que o Pai criou é dotado de vitalidade, tá? Mas... Sim. Rafael Santos perguntou, o que acontece com as pessoas que são alcoólatras? Elas desencarnam e para onde elas vão? Boa, Rafael. Olha só, o caso do próprio André Luiz. Gente, André Luiz ele foi para o umbral e permaneceu lá 8 anos. Está aqui no livro Nosso Lar. E por que ele permaneceu 8 anos? Porque ele teve excesso em 3 situações. Alimentação, álcool e sexo. Isso o credenciou a levar ele para essa zona de sofrimento, né? Uma zona assim, de retenção de energias densas, pesadas, para que ele pudesse ser socorrido, tá? Uma pessoa que desencarna com dependência alcoólica, o que os espíritos falam é que ele desencarna como um suicida indireto, né? Assim como André Luiz. Então ele vai ser levado, gente, a princípio, e aí olha só, eu quero até fazer um adendo, isso não é uma regra geral, porque cada espírito, cada ser é um mundo completamente diferente do outro. Eu tenho pessoas que ingerem bebida alcoólica e além de ingerir bebida alcoólica, agride esposa, agride filho, sabe, é caloteiro e etc, e etc. E eu tenho gente que só bebe, entende? Que só bebe, mas que tem um coração muito bom, que é capaz de tirar a própria roupa para dar para alguém. Então, é lógico que nesse mecanismo de justiça, onde a cada um segundo as suas obras, ele vai ter um tratamento proporcional ao que ele fez por merecer, tá? Mas assim, ele é tido como um suicida indireto. Tá? Então, ele muito provavelmente ele deva ser conduzido a um local onde, num primeiro momento, como André Luiz, né? Uma zona umbralina para retirar essas energias densas para que ele possa ser socorrido. Tá? Mais? Rafael fez mais um também. Falei, Rafael. Uma pergunta, é verdade que os espíritos podem desencarnar a gente antes da hora, se não entrarmos na linha? Pode. Tem 2 livros que eu vou mostrar para você, então, e eu não trouxe eles aqui, né? A gente traz tanto livro e ainda ficou faltando. Primeiro livro, Temas da Vida e da Morte, psicografia de Valdo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Flamengo de Miranda. Então lá o Manuel Flamengo de Miranda ele coloca que o mentor pode desencarnar a gente. Sabe, se nós começarmos a incidir em comportamentos que vão comprometer a nossa encarnação, até por benefício a nós mesmos, a gente pode partir daqui antes do tempo, tá? E a gente também tem relato, aí, mas não de espírito superior, mas espírito de obsessão, no livro Sexo e Destino. A gente vai ver a situação onde o espírito, um espírito obsessor, ele vai influenciar um motorista alcoolizado a sofrer um acidente e desencarnar, tá certo? Então pode sim, tá? Por isso é que Jesus recomendou a cada um de nós vigilância e oração, tá?
Gente, eu vou contar a história do Amadeu Ferrari e aí eu respondo as perguntas, tá bom? Porque talvez essa história vá assim aplacar a angústia de muitos de nós. Vamos lá. O Amadeu Ferrari, então, se ele estava no Hospital de Maria, é porque ele também tinha cometido suicídio. E o Hospital de Maria, gente, ele tem, como todo hospital, tem os campos intermediários, né? Então tem os departamentos. Então a pessoa que chega vai para o leito de enfermaria, uma triagem e tal. Quem estava na cidade universitária já tinha passado por tudo isso. E estava na cidade universitária se capacitando, porque sabiam que o reencarne seria difícil. Mas além de resgatar os próprios débitos, eles estavam se capacitando para abraçar missões maiores. E o instrutor, lá com 200 alunos, eles entravam, então assim, ó, aqui atrás tem um painel, não é? Então lá no plano espiritual tem vários recursos espirituais. Então você imagina o que é você ter um recurso espiritual como esse, onde ele cria vida, ele é plasmado, né? Ele cria vida e vai mostrar justamente as passagens do Evangelho. Então você vê Jesus às margens do lago de Genezaré, vê Jesus lá em Cafarnaum, sabe? Vê Jesus na casa de Pedro, vê Jesus curando doentes, sabe? Livrando aquela mulher que tinha sido flagrada em adultério, sabe? E isso deve trazer uma emoção assim singular para todo mundo. E o que o instrutor percebeu? Que todo mundo se emocionava durante aquela ilustração, mas depois continuava do mesmo jeito. Assim como nós, às vezes assistimos uma palestra, assistimos a um filme, uma conversa, uma leitura que arranca lágrimas de nós. Mas, gente, passou aquilo ali, parece que vira a página e a gente continua do mesmo jeito. E o instrutor, preocupado com isso, ele resolveu inovar, avançar na sua metodologia pedagógica. Então ele chega um dia em sala de aula e aponta lá para o meio dos 200. Você aí, vem aqui. E aí lá se vem um camarada. Você mesmo, vem aqui. Colocou uma cadeira, igual eu estou aqui. O painel aqui de costa, para os 199. Sentou, gente, sem titubear. Perguntou para ele, qual o seu nome? Ele falou, Amadeu Ferrari. Por que você cometeu suicídio, Amadeu Ferrari? Aí ele falou, é porque eu fui fraco, mas Deus vai me ajudar. Ele falou, pessoal, você está mentindo. Até quando você vai continuar se escondendo atrás de uma mentira? Todo mundo aqui no plano espiritual sabe por que você cometeu suicídio. Você achou que Deus foi injusto com você, que estava dando mais para uns e menos para você, não foi isso? Aí, gente, ele nem conseguiu falar mais. O constrangimento. E aí o instrutor falou bem assim, mas agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos mostrar para você o que é que Deus te deu. E aí você vai concluir se ele foi justo ou injusto. Agora vocês imaginem o desespero. Porque, gente, quando convidarem vocês lá no plano espiritual para um negócio de tela, pula fora, entendeu? Pula fora porque é um constrangimento imenso. Imagina o que é postar aqui, atrás, passagens da sua encarnação numa versão original sem corte. Mostrar inclusive os seus pensamentos mais íntimos, aqueles que você não tem coragem de dizer para ninguém. É um bafão muito grande, né? Então, e aí não teve jeito. A energia vigorosa do instrutor, coitado do Amadeu Ferrari ficou ali. Gente, aí começou a mostrar. Mostrando o Amadeu Ferrari saindo, comandando inúmeros navios, saindo do continente europeu e indo para o continente africano. Olha só, o coração dele devia bater duro nessa hora. Porque você imagina o que ele ia fazer lá no continente africano. E aí mostra ele chegando naqueles continentes africanos, ou no continente africano, naquelas primeiras vilas, sabe, prendendo inúmeras famílias, sabe, aprisionando essas pessoas no navio, transportando essas pessoas de volta para a Europa, tirando elas do ninho, do lar, comercializando, pegava o pai e deixava no país, a mãe no outro país, os filhos em outros países, na condição de escravos, como verdadeiros animais.
né? Castro Alves até ilustra bem isso, né, no navio negreiro, né, como que era essa travessia. Muitos morriam nessa travessia, chegavam nos países europeus doentes, né? E fora a saudade, né, gente, fora a dor moral de tudo isso. E ele fez isso, não foi com uma família, uma pessoa, ele fez isso com milhares de famílias. Ele era o comandante dessa esquadra. E aí voltava e comercializava. Ele, morando na Europa, tinha várias propriedades, mas assim, a mais suntuosa foi a que ele escolheu para residir com a família. Muito bem, nessa família, os escravos foram se organizando novamente, né, e tendo filhos. E o que o Amadeu Ferrari fazia? As meninas, quando entravam na adolescência, ele as estuprava. E continuava uma série de maldades, de perseguições, né? Como a gente sabe, e isso é um fato, né? Um fato assim muito triste da nossa história, da nossa vida, e não dá pra gente apontar dedo, porque a gente não sabe se a gente era escravo ou se a gente era feitor, né? Só dá pra gente pedir a Jesus, desculpa, mestre, por tudo que eu nem lembro mais, né? E me dê força para aproveitar todas as oportunidades de agora. Tinha um escravo, gente, nessa fazenda, chamado Felício. E o Felício tinha 65 anos de idade, né? Muitos anos de escravidão. E ele era diferente. Por que ele era diferente? Porque a fé dele a Deus era algo que contagiava. Então, quando ele se aproximava de um grupo de escravos que estavam pensando, arquitetando, planejando incendiar a lavoura, sequestrar alguém da família, fugir, imediatamente ele desfazia aquela ideia. Dizia a todos os presentes: nós temos que agradecer o senhor Amadeu Ferrari por ele estar nos dando a honra de trabalhar. Felício, você é louco, a gente trabalha 18, 20 horas todos os dias, tem muitos de nós que estão morrendo e etc. Como que você fala que a gente tem que agradecer? E ele sempre encerrava dizendo: você acha que Deus não sabe o que está acontecendo com a gente? E aí todo mundo se desfazia, voltava a trabalhar e tal. Mas o Felício, ele tinha uma filha de 13 anos. E essa menina foi violentada pelo senhor da fazenda, né, o Amadeu Ferrari. Gente, parênteses. O Amadeu Ferrari está lá no plano espiritual, lá na cidade universitária, lá no Hospital de Maria, plasmando tudo isso aqui na tela e com a plateia de 199 convidados para assistir. Imagina o constrangimento dele. Bom, depois que essa menina foi estuprada, ela ficou com tanta vergonha do pai que ela tirou a própria vida. E aí os escravos foram atrás do Felício. E aí muitos diziam em algazarra, né, naquele vozerio, qual a verdadeira turba. Agora vamos ver o que ele vai dizer, o que eu quero saber, como que ele vai reagir, e esse Deus dele. E aí ele vem, quando ele chega, que ele vê o corpo da filha, ele se ajoelha, e o Amadeu Ferrari estava lá, presenciando tudo, acompanhado dos seus feitores ali. E ele se ajoelha, faz uma oração, se despede ali da filha, e pergunta para o Amadeu Ferrari por que ele tinha feito aquilo. E diz ainda, gente, olha, não que a minha filha não seja digna do Senhor, mas ela era apenas uma criança. O Senhor pode ter qualquer mulher que o Senhor quiser. Né? O Amadeu Ferrari ficou extremamente irritado com aquele questionamento do Felício, ainda mais em meio a vários escravos. E ele mandou, gente, queimar a língua do Felício. E é isso mesmo, queimar naquele método antigo, bruto, rústico e sistemático. Aquecer um ferro quente, abre a boca aí e queimar a língua, né? Queimar a língua do escravo de 65 anos de idade. Os outros escravos ficaram mais exaltados. O Amadeu Ferrari mandou trazer capatazes de outras fazendas, prendeu esses escravos, amarrou ele mesmo, o Felício, no tronco e chicoteou ele até ele desencarnar. Quando ele desencarnou, ele disse: olha, eu não admito que animais como vocês questionem ato meu.
Eu decido quando vocês comem, quando vocês dormem, se vocês vão viver, se vocês vão morrer. E continua as suas maldades. Mas, gente, a nossa vida aqui, como André Luiz fala, é apenas um piscar de olhos. E aí, em razão disso, o que aconteceu? Chegou o grande dia que Amadeu Ferrari desencarnou. Os escravos que foram desencarnando, aqueles, a exemplo do Felício, que não guardou ressentimento algum do Amadeu Ferrari, alçaram voo para os espaços mais celestes. Mas a maioria esmagadora daqueles escravos guardavam um ódio, uma ideia fixa, um desejo de vingança. E eles foram se aglutinando e construindo pela força do pensamento, como fala a Ivone Pereira aqui nesse livro, Devassando o Invisível, uma colônia semelhante à que eles residiam antes de serem escravizados. Até, gente, que chega o grande dia. O Amadeu Ferrari chegou lá. E quando ele chega, que ele se vê diante daquela imensidão de escravos, ele começa a dar ordens. O que vocês estão fazendo tudo parado? Vamos trabalhar. E aí os escravos disseram para eles que ali não. Ali quem mandava eram eles, né? E aí, para resumir a história, todo tipo de perversidade, de maldade foi feito com o espírito, né, do Amadeu Ferrari. Nesse local, gente, ele ficou por aproximadamente 5 séculos preso espiritualmente, né? Bom, até que a tela mostra o último escravo deixando ele. E quando deixa ele, mostra ele ajoelhado, e isso trouxe uma comoção muito grande para os colegas dele. Ele ajoelha, olha para o céu e diz assim: Senhor, se o Senhor existe, me ajuda. Eu não sei nem o que fazer da minha existência. E aparece um Senhor e socorre ele para um posto de atendimento no plano espiritual. Só que nesse local, gente, o Amadeu Ferrari ele não conseguia dormir direito, ele não conseguia se alimentar direito, ele se sentia mal o tempo todo. E um dia ele procura um dos seus tutores lá e diz assim: olha, se vocês falam que a gente, para melhorar, tem que voltar para a Terra, então me manda logo para a Terra. Porque alguma coisa me diz que eu não mereço, eu não sou digno de estar aqui com vocês. Detalhe, né? A espiritualidade, para socorrê-lo, apagou parte da memória dele para ele poder participar do mínimo do tratamento. Por isso que ele não se lembrava. Então ele volta para a Terra, né? Num outro corpo, uma outra oportunidade, sabe? Com um débito, gente, extenso, vasto para resgatar. E aí reencarna, um jovem saudável, a mãe o abandona, o pai não quis saber e ele ficou pelas ruas lá da Europa. Até que, num determinado momento, a gente entra numa outra fase da história, né, que é o momento agora da agricultura, né, mas sem a escravidão. E perceberam naquele jovem, né, aqueles grandes cultivadores da agricultura, perceberam naquele jovem um senso de liderança com o trabalhador braçal que era impressionante. Fruto do que ele tinha aprendido lidando com escravos, né? Porque a reencarnação proporciona isso. O que você aprende, você não perde mais, senão a gente não ia evoluir nunca. E aí vai lá ele trabalhar numa fazenda, gerenciar a atividade de produção. Então, pensava ele tinha uma noiva, tinha um emprego digno, ganhava bem. Então pensava, muito embora a minha infância tenha sido muito difícil, parece que agora eu fiz as pazes com Deus. E mal sabia ele o que estava por vir. Vocês lembram quando Jesus foi preso e Pedro saca da espada de um militar romano, decepa a orelha
né? E Jesus primeiro ele repõe a orelha, né? E depois ele vira para Pedro, representando ali toda a humanidade, e diz para Pedro: Pedro, embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Né? O que acontece? Começou a aparecer uma ferida na parte interna da garganta do Amadeu Ferrari. Nenhum médico ali da região sabia do que se tratava, até que ele encontra um outro médico bem mais distante, dizendo que o tratamento seria muito caro, muito oneroso. E ele falou: olha, dinheiro não é problema. Ele começa a fazer o tratamento. Gente, o dinheiro dele acabou. E ele começa a desviar dinheiro, então, do patrão dele para custear aquele tratamento. Uma dor assim que para tomar água, ele gemia de dor. Fruto do que ele causou lá no escravo Felício, né? Queimando a sua própria língua. Muito bem. Em um período só, gente, a noiva chega para ele e diz assim: olha, eu estou apaixonada por um brasileiro, né? A única coisa delicada do livro é a seguinte: tem umas coisas ruins que acontecem lá, sempre tem um brasileiro pelo meio, já mostrando aquela tendência nossa, né? Eu me apaixonei por um brasileiro, mas você é rico, jovem, saudável, não vai faltar pretendente para você, e eu estou indo embora. E foi embora. Ele descobre que o médico estava enganando ele, que o tratamento dele não tinha cura, e os patrões dele descobrem que ele estava desviando dinheiro. Então, o que ia acontecer com ele? Ele seria preso, aquela ferida ia ganhar toda a epiderme aqui da região da garganta dele, e ele ia desencarnar naquelas condições, preso, sozinho e com aquela ferida que ia aumentando cada vez mais. Se ele tivesse feito isso, ele chegaria no plano espiritual numa condição muito diferente. Mas o que ele fez? Se achou injustiçado. E aí, gente, começou a cultivar, a alimentar a ideia de fugir da vida, né? Como se a gente tivesse como fazer isso. E aí cometeu o suicídio. E aí estava lá, em prantos agora, lá na cidade universitária, e o instrutor pergunta para ele: você ainda acha que Deus é injusto, Amadeu Ferrari? E ele nem conseguia responder, gente, um pranto convulsivo. Aí o instrutor vira para ele e diz assim: mas Deus não é só justiça. Justiça é um dos atributos de Deus. Deus é amor. Quer ver? Aí abriu uma porta na lateral e veio caminhando uma entidade irradiando muita luz, que ele conheceu muito bem, que era o escravo Felício. E ele se ajoelhou diante do escravo Felício, pedindo perdão. O escravo colocou ele na cadeira e falou bem assim... Vai cair no Instagram. Ah, vai cair o Instagram? Isso. A gente já volta, gente. É mais chato esse negócio de cair, né? Uma hora. O sol vai entrando. Tá voltando? Demora um pouquinho pra voltar. Então... Bom, gente, então vamos lá. Aí entra essa entidade irradiando grande luminosidade. Ele se ajoelha, pede perdão. O escravo, todo desajeitado, constrangido, diz a ele que ele não deve nada e que nunca ele guardou ressentimento algum. O instrutor retoma a fala e diz assim: ó, o nosso irmão Felício, em virtude das suas conquistas na Terra, ele ganhou o passaporte para viver em mundos muito diferentes do nosso. Mas desde que ele chegou no plano espiritual, ele pede para Jesus para voltar para a Terra, sabe? Então ele está passando aqui agora para te dar um abraço. Ele vai reencarnar
vai se casar com uma mulher da envergadura espiritual dele e eles vão ter 3 filhos. O primeiro filho do casal vai ser você, Amadeu Ferrari. Tá? Gente, essa história está no livro, mas assim, por que eu gosto de enfatizar ela? Porque todos nós carregamos no nosso íntimo inúmeras angústias, inúmeras aflições, ansiedades, a depressão, sabe? E a gente não pode esquecer que em nenhum momento a gente está sem a assistência divina, sem o olhar paternal de Deus. E as coisas difíceis que estão na nossa vida, nunca, de modo algum, representam um castigo, mas representam oportunidades de nós reconstruirmos a nossa estrada, de nós repararmos a nossa consciência, né? De modo assim que para eu ter uma vida no plano espiritual que eu sempre sonhei, eu tenho que estar atento ao capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item lá, o homem de bem. Vocês vão ver que a espiritualidade vai trazer como é que é esse homem de bem. Homem, assim, a espécie humana, né? Então, o homem, a mulher, enfim, o ser. Como que ele é caracterizado. E aí vocês vão perceber, gente, o Haroldo faz uma divisão assim muito didática. Ele divide todos aqueles caracteres em 3 blocos. Sabe? O cultivo desse homem de bem, a relação dele com Deus. E aí vocês vão ver lá a questão da fé, da resignação, né? A relação dele com o próximo, e aí vem a caridade, a benevolência, o perdão, sabe? A indulgência. E também, e não menos importante, a relação dele com ele mesmo, sabe? O auto-perdão, a autoaceitação, a oração, a vigilância, que é algo que depende dele, né? Então é um capítulo que eu sugiro para a gente, assim que acabar aqui a live, dar uma olhadinha lá, as características do homem de bem. E do homem de bem aqui na Terra, né? Aqui no nosso orbe material. Seguindo essas diretrizes, com certeza não só... E a gente também não tem que se preocupar, né, em ir para um lugar bonito e etc. Porque a gente vai ver em obras, gente, como Esculpindo o Próprio Destino, né? No próprios bastidores da obsessão, nós vamos ver assim, que nos vales tenebrosos da dor existem espíritos de alta envergadura que modificam sua tessitura perispiritual para se passar por um indigente daquele local, justamente para socorrer o máximo de espíritos doentes, né? Então, a nossa felicidade nós vamos alcançar fazendo quem está à nossa volta feliz, tá? Bom, era isso que eu tinha. Agora a gente responde as perguntas e passa para o passe e água fluidificada. A Marilena acabou de perguntar se quando encarnamos temos o esquecimento. Nos casos dos exemplos citados, as pessoas tinham a ciência do que havia acontecido? É Marilena. Marilena, muito obrigado pela sua pergunta. É muito interessante. Perceba, você imagina se o Amadeu Ferrari reencarnasse sabendo que ele foi um genocida. Sabe, que ele foi responsável por... Foi até pior que um genocida. Porque uma coisa é você ir lá e matar. Outra coisa é você destruir essa pessoa aos poucos. Tem várias séries aí que falam do período da escravidão. E se você for analisar, você vai ver assim que a escravidão acabou com a dignidade daquelas criaturas. A ponto assim de ter um feitor coordenando centenas de escravos e eles não se rebelavam. Por quê? Porque a dignidade deles foi aniquilada. Então, se ele se reencarna lembrando de tudo isso, muito provavelmente ele iria ser internado no hospital psiquiátrico e não iria conseguir fazer nada do que ele precisava. Então, esquecer do que nós fizemos ou deixamos de fazer é mais uma atitude de misericórdia de Deus, sabe?
você volta para cá, esquece e vai trabalhar dentro daquilo que é possível, né? E assim a gente vai de passo em passo, caminhando e alcançando a nossa linha de chegada, tá? Então, tem algumas perguntas que são fora do tema. Quando você falou da rifa, Alexandra Frigueto perguntou se quem é de longe pode comprar rifa, fazer depósito. Pode sim, Alexandra, tá? Bom, aí você vai ter que ter um celular, né? A Júlia pode digitar o meu celular, você manda lá um WhatsApp, eu te passo a conta, você me manda também os seus dados, nome completo e CPF, e eu preencho os canhotos, você manda o comprovante da transferência e eu mando o comprovante para você poder concorrer, tá? E a Kátia perguntou se no retorno dela de segunda ela pode fazer o retorno contigo. Comigo? Pode, Kátia, pode. Assim, eu acredito que tem triagistas aqui muito melhores do que eu, né? Aliás, são muitos mesmo, mas assim, você vai me dar a honra então de ser o seu triagista, tá? Não tem problema nenhum. Independente da triagem, por exemplo, na quarta a gente está aqui, gente, ó, deixa eu até fazer um convite para vocês. Nós estamos falando de características do homem de bem, né? Nós voltamos toda a atividade nossa. A gente está no trabalho assistencial, que é o dia que a gente abre aqui para atender a comunidade carente aqui da região. Então tem aula para criança, para jovem, para adulto, campanhas de divulgação, que é o trabalho que a gente coordena, de levar mensagem, por exemplo, para pessoas que estão dentro de casa, muitas vezes pensando em suicídio, com depressão e tal. E assim, no sábado de manhã, eu estou aqui à frente da equipe da divulgação e nós estamos recebendo todas as pessoas que vêm a primeira vez. Então nós vamos explicar o que é o Vantuil, o que é o programa Concafras, vamos andar com vocês aqui pela casa, sabe? Colocar vocês em contato com as atividades que vocês têm afinidade, que preenche a alma de vocês, para a gente poder trabalhar no campo do bem, tá? Então quem quiser e puder, vai ser nosso convidado. A abertura nossa aqui de manhã é 7h30. Esse bate-papo com os novatos começa às 9h30. Se você tiver condição de chegar às 7h30, pronto, vem, você vai ser muito bem recebido. Na hora que acabar, você vai tomar um café da manhã com a gente, vai estudar um pouco, até dar o horário, tá? Se você tiver outros compromissos nesse sábado, pode chegar aqui por volta das 9 horas, tá? É só me procurar e nós vamos bater um papo, tá, Kátia? Então, independente de ser segunda-feira, tá? Se você quiser conversar nesses dias aqui, nós vamos estar aqui. Eu tô aqui, ó, segunda, terça, quarta, sábado de manhã e sábado à noite, tá bom? A Alexandra falou que, Júlia, depois passa o número do lote e ficarei no aguardo. A Alexandra só mandou um oi pra gente por mensagem na nossa página e assim que terminar eu mando pra você o número do lote, tá? Aí pra finalizar, porque a gente já tá bem estourado, a Sabrina, a Elia Soar perguntou aqui em plena pandemia, eu acho que com relação ao sim, boa pergunta. Então, olha só, a gente tem um decreto municipal que autoriza as funções de atividade religiosa, né? Inclusive, o decreto federal entende que a atividade religiosa é um serviço essencial, né? E assim, ó, se você vier aqui, você vai ver que a gente está usando máscara, está respeitando os distanciamentos, enfim, cumprindo todos os pré-requisitos que as autoridades sanitaristas exigem, tá? Mas a gente não poderia deixar... como que é o nome dela? Elia. Elia. Nós não poderíamos deixar, Elia, de abrir a nossa casa. Você sabe por quê? Quando nós abrimos... Na realidade, assim, a gente nunca parou, né? Mas, assim, quando a gente retomou os estudos e tal, que foi no sábado passado... nós tivemos contato, por exemplo, com um pai que tem 5 filhos e veio para cá na esperança de tomar um prato de sopa, sabe? Então ele não tinha nada para comer. Então, assim, corta o nosso coração, sabe? A gente não consegue mais ficar em casa, sabe? Desfrutando do conforto que a gente tem condição de desfrutar
sabendo que um pai de família, sabe, às vezes está à beira do suicídio por desespero, e a gente ter condição de abrir as portas e dar um atendimento, uma assistência material e principalmente uma assistência espiritual, não só para ele, mas para os filhos, né? Para as crianças. Então é acolher uma família, tá? Então assim, você é minha convidada, vem para cá para você conhecer e ver como que tá? Todo mundo com a sua garrafinha de álcool e gel e a gente vai trabalhando. Só mais uma pergunta, gente, se quem tiver pergunta a gente não conseguir responder, pode mandar pra gente no privado, a gente responde depois, é que a gente tá bem estourado. A Sabrina Toledo perguntou, Tony, mas no plano espiritual conseguimos lembrar de outras existências ou isso é desnecessário? Boa pergunta, Sabrina, e era o livro que estava faltando eu indicar. Gente, essa obra eu li, um dos últimos livros que eu li, e assim, foi um dos melhores livros que eu já li, sabe? Eu acho que, assim, valeu a minha visão, né? O sentido visão valeu por eu ter lido essa obra. É chamado Ícaro Redimido. É um livro do Gilson Freire, né? Ele traz mediunicamente, né, o Gilson Freire, pelo espírito Adamastor. E vai trazer a história de Santos Dumont, Alberto Santos Dumont. E eu convido você a ler essa obra, porque é justamente isso. Ele chega no plano espiritual e aí, assim, grande parte das suas vivências de outras existências, elas são apagadas. Por quê? Porque o espírito precisa desse tempo para ser atendido, para ser acolhido, para poder ter condição emocional e espiritual de se enfrentar, né? De estar apto a lidar com as informações de que eu fiz ou deixei de fazer tal coisa e isso prejudicou uma série de pessoas, principalmente as pessoas que a gente mais ama, né? Então você chega no plano espiritual, muito provavelmente a gente vai guardar uma lembrança muito nítida ainda da encarnação derradeira, não é? Mas assim, ter acesso a outras encarnações, isso aí é um processo, é uma conquista, tá? Rafael falou, Tony, você esqueceu do passe à distância, já é 19h12. O Rafael é o nosso homem-tempo, tá? Exatamente. Rafael é assim, é porque foram surgindo perguntas e você tá certo, mas assim, às vezes essas respostas melhoram a ansiedade de muita gente, tá? Gente, vamos fazer então o nosso passe, tá? Eu quero agradecer a presença de você, o carinho, a atenção, a paciência, né? Dizer assim que essas informações aqui de modo algum esgota esse assunto. Tem muito, se a gente passasse um semestre falando da vida no mundo espiritual, ainda ia faltar alguns aspectos, tá? Mas assim, em linhas gerais, eu acredito que se vocês buscarem essas obras que a gente está indicando, vocês vão conseguir ter uma visão muito bacana de tudo isso. Então vamos pro passo. Peraí que tá tendo uma invasão na sala aqui, gente. Estão expulsando a gente. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento na direção do nosso Mestre amado Jesus, desse ser luminoso que tanto nos ama e que tanto acolhe a cada um de nós. Mestre amado Jesus, que o Senhor se compadeça de nós nesta noite e derrame sobre nós essa chuva de águas límpidas, puras e cristalinas, que atinge o alto de nossas cabeças, e nós vamos sentir essas águas retirando do nosso campo mental todo pensamento contrário ao bem, ao amor, à paz. Toda ideia fixa, todo clichê mental, toda ideia torturante, desequilibrante. Essas águas envolvem os nossos corações, retirando mágoas, tristezas, cólera, a raiva, o azedume, né? A descrença, a falta de fé, e o nosso coração vai se sentindo aliviado, e essas águas também vão percorrendo todos os demais órgãos, retirando dores, mal-estar, e vão saindo pelos nossos pés nesse instante, nos deixando limpos, serenos, em nome de Deus, nosso Pai.
agora já refeitos. Vamos trazer em nossa tela mental, agora já limpa, na figura meiga de Jesus. Exalo com os seus cabelos compridos, o seu olhar brilhante, o seu sorriso fácil, os seus braços abertos na direção de cada um de nós. E vamos perceber, amados irmãos, que Jesus adentra o nosso lar nesse instante. E ajoelhados espiritualmente, tomados por essa emoção singular em nossas vidas, nós vamos agradecer a Ele pela sua misericórdia, por esses momentos de estudo, de reflexão, e te pedir, Senhor, força, fé, coragem, para que consigamos vencer o mal que ainda está em nossos corações e superar os nossos vícios, as nossas mazelas, nossas deficiências, para brilharmos a nossa luz, Senhor. Brilharmos a nossa luz diante de todos aqueles que convivem conosco. Que a Tua luz, Senhor, possa permanecer em nosso lar, possa irradiar aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, aos nossos familiares, mas principalmente, Senhor Jesus, àqueles que ainda não conseguimos amar. Derrama, Mestre, sobre a nossa água e em todas as águas do nosso planeta os medicamentos necessários ao nosso tratamento. A cura, Senhor, das nossas doenças físicas, mas acima de tudo, das nossas doenças espirituais. Que o Teu amor, Senhor Jesus, esteja em cada lar aqui presente, hoje e sempre. Que assim seja. Gente, muito obrigado. Que Jesus nos abençoe, tá? Muita paz.